I'm Fernando, your English teacher. Great to see you again for another class. And this is Daniel, who's helping us with Libras, Brazilian Sign Language. So, here are some tips to protect yourself. E as dicas que eu falo todo dia, hoje eu vou mais rápido nelas, pra gente não... It's easy. Don't forget to wash your hands, to wear your mask, to clean your objects, don't forget to avoid crowded places, don't touch your eyes, your nose and your mouth. E hoje escolhi esse GIF que é muito interessante, que eu apresento todo dia, um GIF que é o complemento que eu escolhi para hoje, que é o Namastê. Então tem várias opções, então hoje eu escolhi o Namastê para vocês, né? Então let's get started. Vamos começar. Então hoje é It's Time to Speak English. É uma primeira aula que eu fiz da pronúncia, do som do inglês. Porque a gente sempre dá ênfase à leitura, à escrita, mais a leitura no caso aqui, mas eu acho que a oralidade é muito importante. O som da língua é ele que dá graça à língua, que dá encanto à língua, né? Então é muito importante o som. Aqui a oralidade, ela é muito você vê muita coisa hoje em dia na cultura digital, aliás, é uma mistura grande, porque você vê uma coisa oral, você, numa notícia, na televisão, você está ouvindo o locutor falar, mas você está vendo a escrita, você está vendo o vídeo, então é uma mistura de tudo, né? Mas muita coisa é ouvida no rádio, é através do som, que chega muita notícia, muita coisa. Então, a gente nunca pode perder não só na língua inglesa, como nas outras coisas, na língua portuguesa também, a gente vê que o lúdico, nos anos finais, sumiu um pouco e a oralidade, mas é muito importante a pessoa chegar, falar e contar uma coisa, é um domínio da língua. E o próprio mundo do trabalho vai exigir a pessoa que saiba se comunicar bem, oralmente, saiba passar uma ordem, bem com bastante clareza, né? Então, vamos lá. Então, class itinerary, o que a gente vai fazer durante a aula? Importante a oralidade dentro dos eixos do currículo, que eu vou explicar também depois, sons que existem no português e oral drills. Sons que existem no português, que muitos sons no inglês não existem em língua portuguesa. Alguns têm equivalência, outros não. E goals to achieve seriam metas a serem atingidas. Compreender a oralidade em relação a outros eixos, que ela é vista com outros eixos, não é sozinha. Produzir os sons de outra língua com autonomia e compará-lo com os nossos. Então, vocês vão aprender aqui as sons que não tem em língua portuguesa. Por isso que a gente vê uma pessoa falando inglês, ou alemão, ou italiano, e esse som não tem. Parece com o outro em língua portuguesa, a nossa língua. Então, a gente vê a articulação dos eixos aqui, que é a oralidade, que eu vou trabalhar hoje. Os conhecimentos linguísticos, que é a gramática e o vocabulário, estão a serviço da oralidade, da leitura, da escrita, da dimensão intercultural. Então, a gramática não existe por si só. Então, você não pode ensinar uma coisa da gramática em função dela. Ensinar, sim, ela não perdeu o status, não, mas em função da comunicação, em função do sentido. Aí que você vai ensinar, né? Então, a gente vai começar a explicar. The International Phonetic Alphabet, IPA, is alphabetic system, analphabetic system of phonetic notation. Então, para reproduzir esses sons que não tem na nossa língua, o estudo recorre ao alfabeto fonético internacional. Eu sei esse alfabeto, fiz isso na faculdade, aprendi a transcrever, tanto no francês quanto no inglês, sei fazer isso, a transcrição fonética. Então, são sons, símbolos diferentes, como se fosse um alfabeto, porque vocês olhando aqui, que eu vou explicar depois, esse I aqui, ele tem em português, esse I já não tem, já é um som diferente do outro. Então, isso aqui não interessa, esses detalhes, né? É coisa mais técnica, quero ver pelo som. E a pessoa ouvindo muito, ela vai discriminando esses sons, porque ouvindo a pessoa na internet, ou o falante nativo, ou o usuário da língua, ela vai se habituando a esses sons. Então vamos começar aqui a fazer esse exercício. Esse I não tem em português, é um I mais suave. Então vamos lá. Sister, miss, ring, ship.
which university. Esse I não tem em português, por isso que é um som diferente, né? Study, student, stand, strong, stamp. Não é study, não, é study. São sons, study, student, stand, strong, stamp. Esse som aqui é um som, também mais tarde vai ser explicado com mais detalhe, não há em português. Então a gente diz the, this, that, there, with, worthy. O M tem em português, então não há problema com o M não. Man, may, miss, time, room. Sempre a consoante final não é room, não. Room, termina no M, room. Então tem esses detalhes. Come e some. Então o M tem em língua portuguesa. É aquele som que eu falei ali, que é esse aqui, que é o som do tal TH do inglês, que é ou um T ou um D. Isso apresenta uma certa dificuldade, caracteriza muito o inglês. Então nós vamos dar uma dica aqui. Você vai falar esse som aqui como se fosse um T com a língua no dente superior. Então vamos tentar lá. Think, ele é um T, só falado com a língua ou entre os dentes ou no dente superior. Think, theater, thing, three, thirsty, thank you, through. Então essas palavras aqui, som de T. Aqui é um som, o mesmo a língua nos dentes superiores com o som de D. The, that, done, though, those, these. Então não, esse som não tem. Ele, que eu acho que ele mais se aproxima de esse de um T, que é surdo, e esse aqui de um D. Né? Então vamos ver outra vez. Think, theater, thing, three, thirsty, thank you, through. O outro, the, that, done, though, those e these. Então muito importante essa distinção desses dois sons. Aqui a gente tem, que é chamado par mínimo, também não vou entrar nessa discussão não. Esse som nós não temos em português, esse nós temos. Então, vou distinguir um do outro. Fit, fit. Aqui é importante saber distinguir, porque é palavra diferente. Só aquele som que diferencia uma palavra da outra. Se eu falar fit, é esse aqui, que é o fit de fitness, né? Esse aqui, fit, pass. Sit, seat. Esse nós temos em português, é um I mais longo. Sit, seat. Esse aqui, pitch, peach. Isso é pêssego. Pitch, peach. Esse nós temos. Bitch, beach. Tá? Tem aquele palavrão, né? Son of a bitch. Shit, sheet. Sheet of paper. Folha de papel. Few, um nome próprio. Few. Sick, sick. Então esse som, a diferença é importante porque se a palavra for falada sozinha, se for falada dentro de um contexto, você sabe que é uma ou que é outra pelo contexto. Mas se for falada sozinha, você tem que diferenciar o som. Então esse aqui tem em português e esse aqui, por isso que é marcado com um símbolo diferente. Tem gente que anota a pronúncia, eu acho isso, não tem como. Anotar como é que fala é difícil, porque é outros sons, né? Não sei que se anotar com a anotação fonética. Vamos passar para outros aqui. Agora, uma coisa importante na pronúncia, que é o passado, que eu acho past tense, simple past também, né? Que é ou um som de T, ou um som de D, ou um som de id. Então a gente faz, lembro do meu professor falar, ask. Se não tiver vibração, é um T. Então, asked. O som termina em K, K, aí você fala, põe a mão aqui e vê se vibra. Então, se não vibrar, é um som surdo. Então, é o som de T. Então, vamos ver o T. Asked, stopped, dressed, S-T. Dressed, missed, miss, não vibra. Miss, o S não vibra. Então, se não vibra, é T. Missed, left. Em inglês tem umas palavras que às vezes escreve muita letra e lê pouca coisa. Left, danced,
todos os sons de T, não vibra nada. Aqui, ó. Asked, stopped, dressed, missed, left, danced. O outro som é do D. Então aqui já vibra. Live. O professor mandava fazer isso e eu aprendi. Live. Ao som do V. Vibra. Então é D. Lived, lived, arrived, climbed, listened, stayed and cleaned. Então o som do, isso sempre dá problema. Som do passado. Quando que é um D? Quando que é um T? Um é um D, que já é um som que já é surdo, aqui já junta com o outro surdo. E aqui é o ID. Quando a palavra, quando você vai colocar o ED, esse terceiro aqui é o ID. Então vamos ler ele. Accepted, painted, waited, decided, attended, created. Geralmente o verbo terminado em S vai colocar só o D, né? Então essas três, é importante distinguir essas. Aqui quando não há vibração, o som de T. Asked, stopped, dressed, missed, left, danced. No do meio, vibra. É um som de lived, de D. Arrived, climbed, listened, stayed, cleaned. E o outro ID. Accepted, painted, waited, decided, attended, created. Vamos lá. Let's go on. Então aqui explica mais, e vocês acham em muito lugar na internet, é como ler o passado, como pronunciar. Então é tranquilo. Vocês acham. Outro som também seriam chamados de pares mínimos, palavras que só uma diferença de som que vai dar sentidos diferentes. Então você tem, esse som nós não temos, esse nós temos. Full, cheio, full. O outro é full, bobo, full. Esse nós temos. É um U mais falado, mais demorado. Full. Soot, soot é uma poeira. Soot, terno, aqui. Pull e o outro pull, tá demorado. Hood, que é aquele, tipo um boné. Hood. E aqui, hood, who would, que é a abreviação, né? Do who would. E outra dica também, muita palavra em inglês que termina em tion, que é o nosso nação, vibração. Então, o tion em inglês é shun, nation. Então, vamos ler o pronúncio aqui para ajudar. Nation, information, administration, civilization, organization, preparation. Então, tudo que está azul aqui é shun. Então, você vê o tion em inglês, sufixo, você já sabe que é leshun. E traduz-se por nação, informação, administração, civilização, organização e preparação. Então, vamos lá. Agora, outra coisa que eu acho que denuncia a pronúncia errada no inglês, que é pronunciar as palavras, não é o som que existe, não. Igual eu falei, de um som de A, fora do acentuação da sílaba, do estresse, que é estresse, onde a sílaba cai. Então vamos ler aqui, marquei até. Information, maritime. A gente às vezes fala errado, né? Põe acento no TI, é maritime. Cai na primeira. Solicit, solicitar, solicit. International. Brasil, as pessoas agarram muito, porque acham que em inglês é Brasil. Não, Brasil em português, em inglês deve ser Brasil. Então é gente que não usa, não ouve. Se você ouvir, você vê que todo mundo fala Brasil. Então cai no lá. Brasil. Photographer. Então são palavras que não tem dificuldade de pronúncia, não, mas é a sílaba tônica. Photograph. A palavra fotografia, photograph. Photographer. Psychologist. Psychologist. Introverted. Extroverted. Category. Categoria. Category. Fundamental. Democracy. Lá, o democrático já é diferente. Democratic. Psychological. Eu faço isso
eu risco embaixo a sílaba tônica, ele não guarda. Muita palavra para guardar, eu vou riscando embaixo. Porque eu acho um som do inglês, você vai ouvir a pessoa falar, fala isso aqui fora de ordem, já é a pessoa que não sabe falar, eu acho. Dá um feio, né? Não fica... Essas palavras aqui, você pode, interrogativo, você pode usar de dois jeitos. Where, when, which, what, ou where, when, which e what. Aqui também faz a diferença de homem no singular para o plural. Man, mais aberto. Head, cabeça. Bed, cama. Então, a diferença também mínima de sons que não tem em português. Aqui tem o tongue twister, que é o trava-línguas. Vamos ler. Bitter butter. Betty bought a bar of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty beat a bitter butter to make the bitter butter better. Confuso, mas em português também você tem, né? Do P, tudo com P, para você ir treinando aqueles sons da língua, né? Aqui eu coloquei um diálogo para gente, eu vou ler, explicando alguma coisa de som. Good morning, may I help you? Yes, please. I'd like to buy a new blouse. What do you suggest? Aqui pode ser what ou what. Eu falo what. What do you suggest? What size do you wear? I think it's small. What color have you got? We have got all colors. Do you like pink? Of course. Outra coisa também, o som do F não é F não, é V. Isso é muito importante. Of. O som só é F quando é desligado. On, off. Ligado e desligado. Turn on, turn off. Quando é aqui é of. É importante, som de V. Of course. Here you are, aqui está, né? May I try it on? O R também tem um som meio diferente. May I try. May I try it on? Sure. Aqui som de X. The fitting room is over there. I prefer the red one and it's cheaper. It looks good on you. I'll take it. How much is it? It's $10.40. $10.40. Fala $10.40. $10.40. Where do I pay? At the cashier's desk over there. Então, here are some tips for you. Dicas, né? Peguei isso aqui como um exemplo de intertextualidade, que é a Mona Lisa, pintada por um pintor americano, que ele pegou, então, eu achei interessante esses exemplos que a gente vê muito de intertextualidade. Um texto dialogando com o outro, com outros. Então, a gente tem as dicas. Uma coisa importante também que eu acho nessa... Uma dica rápida, que essa aula foi uma aula, só teria de ser várias aulas, para a gente aprofundar mais na pronúncia, mas eu peguei o mais importante. Então, exercitar as formas abreviadas. Em inglês tem muita forma abreviada. I am, I'm, you are, you're, tudo é abreviado. E eles, para falar, na fala, usam a forma abreviada. Então, a pessoa que não está por dentro da forma abreviada, provavelmente vai entender pouco. Então, você treinando a forma abreviada, você vai estar preparado para ouvir o que eles estão falando. Isso eu vi uma dica de um vídeo, que eu assisto vários vídeos, muita coisa boa que tem na internet, muita porcaria, muita coisa boa. Então, a gente vê essa dica. Escute muito, treine muito a forma abreviada. Ouvir filmes documentários, igual aquilo que eu falei do Brasil e não Brasil. Por que quem ouviu um documentário, ouviu o filme, ouviu alguém falar, ouviu o Brasil. Brasil, vai memorizando também. E filmes, documentários, e outra coisa que nem coloquei aqui, estou lembrando, a música. Eu aprendi muito com música. Você escuta a música, vai decorando aquele som. E a imersão por meio da internet, que facilita uma grande coisa. Imersão por meio da internet. Espero que tenham gostado. Thanks for watching and see you next class.